agora sim, para todo o Brasil. Olá, mundo. Eu sou Luiz Gonçalves. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Impulso Meetups. Esse acho que é o primeiro do ano. E é legal, o primeiro do ano já tem algo de especial. Vai ser a primeira vez que a gente está fazendo em parceria com o GDG. Dessa vez o GDG de Campinas. Não sei se você estiver assistindo no YouTube, não sei se está vendo, mas aqui do meu lado tem o Igor Halford e aqui do outro lado tem a Ana, lá do GDG. Que vão trazer o conteúdo para a gente hoje. O tema é Front-End Frameworks, o que não te falaram. Olha só, quero saber o que é que não me falaram. Bom, mas antes da gente começar a apresentar um pouquinho para vocês o que é esse evento que a gente faz, o que são os meetups na Impulso. Mas primeiro dar um contexto, a Impulso Network é uma comunidade de tecnologia aberta, gratuita, free para todo mundo que quiser entrar, que é focada em pessoas que têm interesse em tecnologia, que trabalham com tecnologia, estão estudando. Ah, mas eu sou design. Pô, é tecnologia, pode entrar também. Vale para programação, engenharia, qualquer área relacionada à tecnologia, desenvolvimento, carreira. Então já são mais de 23 mil pessoas que vivem e respiram tecnologia nos seus dias. E, bom, a gente tem a comunidade, o chat, onde as pessoas conversam e tiram dúvidas e mandam materiais, enfim, compartilham conteúdo e interagem no dia, mas a gente também organiza algumas outras coisas, entre elas os meetups, que são eventos online que a gente tenta fazer pelo menos uma vez por semana, ou às vezes mais de uma vez por semana, onde a gente ou convida alguma pessoa para estar palestrando, a gente faz em parceria, ou a gente faz em formato de talks. Enfim, a gente testa vários formatos para ter bastante liberdade para quem quer compartilhar conteúdo poder fazer da forma com que desejar, né? Então, até fiquei o convite, se você quiser compartilhar qualquer conteúdo. Eu quero fazer uma live, eu quero apresentar um código, eu tenho uma palestra pronta. A minha filha está aqui no fundo, vocês estão ouvindo, né? Eu tenho uma palestra pronta que eu costumo fazer e eu quero colocá-la online. Tem um formulário que impulso.link/call for papers, onde você pode submeter e a gente marca e faz aqui um evento. A gente faz toda a estrutura de divulgação e ferramentas, tudo isso de forma gratuita, porque o intuito no final é criar uma comunidade de tecnologia engajada. É a segunda vez, por exemplo, que o Igor está aqui conosco. A gente fez uma entrevista, inclusive, né, Igor, sobre a tua carreira e né, as comunidades que se organizam e tal, foi muito bacana e foi um formato completamente diferente que a gente está fazendo aqui hoje. Então, realmente a gente tem construído uma forma gratuita, uma forma de criar e compartilhar conteúdo de qualidade, que é o que nós vamos ter aqui hoje, beleza? Eu vou colocar aqui no chat, ou se você estiver assistindo no YouTube, Instagram, enfim, você vai localizar aqui, em algum lugar, vai ter o link para você entrar na comunidade, é gratuito e tal, são alguns passos que você já vai receber ali o seu login para entrar na comunidade e ter acesso a isso. E se você quiser assistir os outros meetups, você vai acessar lá no YouTube que vão ter todos os que já rolaram, inclusive esse que você já está assistindo. Beleza? Então, e para o pessoal que está aqui ao vivo agora, o link vai estar aqui no Zoom. Beleza? Então, agora, Igor, tá contigo, compartilha aí, se apresenta e eu tô aqui se precisar de alguma coisa. Vou aprender aqui como é que compartilha a tela. No botão verde ali, Share Screen. Aí você escolhe ou monitor ou algum app específico. Deixa eu ver se foi aí. Compartilhando ou não? Tá compartilhando. Tá? Peraí. Estão vendo aí o meu slide? Tá aparecendo só um prédio. Então, provavelmente eu... Não, acho que você compartilhou só a aplicação. Você tem que compartilhar a tela inteira. Peraí. Na hora que você vai compartilhar ali, ele deixa você escolher ali. Ele tá pedindo para eu dar permissão ao Zoom aqui. Como é? Nossa, ele vai pedir para eu sair para dar permissão pro Zoom. Mas a gente tá vendo? Eu tô vendo a tua tela aqui. Então, mas ele não deixa eu compartilhar tudo de uma vez. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai dando aquela enrolada aí e eu enrolada rapidamente. Aquela básica. Beleza, ele tá entrando aí, então. Bom, enquanto isso, pessoal, a gente está fazendo pela primeira vez esse meetup em parceria com o GDG. Eu queria saber quantas pessoas do GDG estão aqui hoje. Coloquem aqui no chat ou falem enquanto ele está fazendo o processo. Foi rápido, hein? Nossa, Opa, foi rápido. Vou tentar.
Beleza, vê aí agora se foi certinho. Deixa eu botar. Agora tá aparecendo aí tua tela inteira. Apareceu o meu slide? Aham, agora tá aparecendo. Nossa, moleque, você é louco, hein? Deu bom, deu bom. Deu bom. Como você deve ter imaginado, você comentou que o tema era Front-End Framework, que na verdade é Micro Front-Ends. E aí deu uma, sei lá, enfim. Bom, teve gente que perguntou se eu falar de micro front-ends, eu falei de primeira, vai ter, então eu acertei. Então, beleza. Pessoal, então, esse tema aqui eu estava comentando, é um tema bem denso, né? Tipo, um tema bem, tipo, a galera tem falado bastante dele justamente por ele ser bem denso e pelo pessoal começar a querer adotar e tal, então acaba sendo bem denso por causa disso, porque está surgindo muita coisa. Então é bem complicado, tipo, falar sobre ele numa talk só, tipo, uma palestra só de 1 hora e meia. Então eu tentei, tipo, comprimir ao máximo aqui e colocar, tipo, mas comprimir sem deixar perder conteúdo, sabe? Comprimir para conseguir ainda assim passar o conteúdo para vocês. E, tipo, é uma coisa que eu tô até planejando fazer, se vocês, tipo, ficarem ligados no meu Twitter, esse tipo de coisa, eu tô querendo lançar um curso de micro front-ends. Justamente para conseguir dar o conteúdo todo de micro front-ends e passar isso para vocês. Justamente porque numa talk é bem curto. Então a ideia aqui é justamente, tipo, vou dar uma introdução aqui, vou falar nos passos de como você consegue fazer, de mitos, de o que a galera está fazendo, esse tipo de coisa. Vou mostrar para vocês no final uma demo de como isso tudo funciona. E aí vocês vão tirando as próprias conclusões, depois vocês tiram dúvida comigo e assim por diante. Então vamos lá. E aqui, tipo, eu tinha colocado exatamente esse slogan aqui embaixo, que é justamente isso, tipo, se você acha que é só coisa boa, você achou errado, porque tem bastante coisa ruim, assim como qualquer tecnologia traz para você, traz coisas boas e traz coisas ruins. Então, beleza. Primeiro questionamento aqui que, tipo, eu geralmente, que eu pensei, né, antes de começar a fazer essa palestra, é que, tipo, alguém tem ideia de por que o título tá, entre aspas, tipo, beleza, técnicas para fazer micro front-end, ou então, o que não te falaram sobre micro front-end? Por que isso está em aspas? Porque um título de palestra deveria estar em aspas, como é o caso desse aqui. É justamente porque ninguém sabe o que está fazendo ainda. Tipo, é um negócio muito novo, é um negócio que está começando agora, ninguém sabe o que está fazendo, e quando eu digo que ninguém sabe o que está fazendo, é real. Tipo, tanto que nem eu mesmo sei o que eu estou fazendo. Tipo, eu estou tentando aplicar uns conceitos quando eu vejo que realmente é preciso. Tipo, eu vejo uma situação que eu falo, nossa, eu acho que vai encaixar micro front-ends. E aí eu encaixo e tento aplicar algum padrão. Então, tipo, é uma parada que é tão nova que não existe nada, tipo, na internet que fale, isso aqui é o caminho que você deve seguir para conseguir aplicar. Então, é uma coisa que ninguém sabe muito bem o que está fazendo. Justamente por isso o tema está entre aspas, porque é como você ter 15 anos e falar que tem 20 anos de experiência. Tipo, é uma parada que não faz muito sentido. Então, tipo, a ideia é estressar isso com o pessoal para a gente começar a aplicar e ver no que dá. Justamente porque é um negócio que está muito no início e ninguém sabe ainda o que está fazendo, isso é real. Ninguém sabe o que está fazendo ainda sobre micro front-end. O pessoal está tentando se descobrir ainda. E aí entra aquela pergunta, né? Tipo, beleza, você vem fazer uma talk de micro front-ends e fala que ninguém sabe o que está fazendo, inclusive você. E aí é uma loucura, né? Porque, tipo, porra, então quer dizer que eu vim reservar meu tempo aqui para ver uma palestra sobre micro front-ends, e aí o cara que vai fazer a palestra ele fala que ninguém sabe o que está fazendo, inclusive ele. E aí a gente entra no outro questionamento, tipo, nossa, o que eu estou fazendo aqui então, já que não existe nada, nenhuma receita de bolo que eu possa seguir para conseguir aplicar essa minha empresa, por exemplo. E aí que entra a questão, né? Tipo, é justamente para a gente ver como isso é. Tipo, para a gente prestar atenção, olhar para quem resolveu tentar começar a fazer, como eles fizeram, como a gente consegue começar a fazer, como a gente vê o caso de outra pessoa e tenta aplicar na nossa própria empresa e assim por diante. Mesmo que nada tenha sido muito testado. Então, tipo, a ideia dessa palestra é, tipo, mano, eu apliquei alguns cenários e eu quero passar isso para vocês. E vocês usem esse conhecimento, vamos dizer assim, do que eu apliquei para tentar aplicar na de vocês e vocês também passem o conhecimento de que vocês aplicaram. Assim a gente consegue evoluir esse conceito, essa arquitetura de micro front-end e assim tudo segue feliz e bonito. Saca? Então, beleza. O meu nome é Igor Halford, não sei quem me conhece, mas eu estou bastante junto da comunidade, de bastante comunidade, então as de front-end é que eu acabo
estando mais próximos, apesar de mexer com back-end também. Então, aqui em São Paulo, eu organizo alguns meetups. Meetups são basicamente para quem não conhece, tipo, você se reúne para trocar ideia. Então, geralmente é um grupo de pessoas que junta para falar sobre alguma tecnologia. Então, eu organizo o Vue.js CP, que é um meetup de Vue.js aqui de São Paulo, o JavaScript de São Paulo e o Node.br. São meetups aqui de São Paulo e a gente tenta se juntar para fazer as coisas acontecerem, né? Fora isso, tem uma comunidade nacional, que é o Brasil, né, Vue.js Brasil, que é mais assim, focando no inteiro. Então a gente tenta focar mais no online, tipo podcasts, coisas no YouTube, tudo que ajuda a galera a aprender, blog, o Weekly. Então tudo a gente tenta fazer com que a galera aprenda cada vez mais nessa parte do online, né? E fora isso, eu também organizo um evento chamado Vue.js Summit, que não é um meetup, é um evento, é como se fosse uma GopherCon, enfim, evento que não é meetup, é um evento. Vocês conseguem me achar em qualquer lugar, pelo meu username @igorralfos, qualquer lugar mesmo. Se você quiser seguir lá no Twitter, é até bom que vocês vão ficar sabendo do curso de microfrontend que eu falei que eu tô preparando para poder soltar no YouTube de forma gratuita. E vocês conseguem saber tudo que eu fiz, todas as palestras que eu já dei, artigo, pelo meu site, rolis.me. Eu tenho que atualizar lá as coisas que eu estou fazendo, porque, enfim, a correria não deixa, mas essa palestra, inclusive, já está lá. Eu recomendo você não olhar ela, tipo, acompanhar aqui comigo e depois você ver os slides, porque senão você vai tomar spoiler, e spoiler não é legal, certo? Então, é isso. Continuando, tudo que a gente vai falar aqui, sendo sobre microfrontends, a grande questão dele ter aparecido, acredito eu, seja que porque a gente está sempre querendo conseguir uma forma de conseguir escalar front-end. Tipo, é difícil você achar algum conteúdo sobre escalar front-end. Escalar que eu quero dizer é tipo, como que a gente consegue colocar mais telas, colocar mais componentes, colocar mais regras de fluxo de estado, sem prejudicar a mantenabilidade do código, sem prejudicar que outras coisas quebrem e assim por diante. Então, escalar front-end é super engraçado você falar isso, porque é como se eu estivesse tentando escalar uma parada que nem o mesmo código, porque tipo, há pouco tempo a gente era considerado webmaster e agora existe uma profissão front-end e a gente está pensando como instalar código front-end. Por isso que é muito engraçado quando a gente fala, não, vamos escalar front-end. Como assim escalar front-end? Há pouco tempo a gente nem precisava disso. E aí que entra, né? Tipo, é muito difícil escalar front-end porque no front-end a gente lida com JavaScript. JavaScript é uma linguagem bem estranha, né? Vamos dizer assim, né? Ela por muito tempo foi considerada uma linguagem horrível. Tipo, a galera de back-end odiava mexer com front-end. Tem gente que ainda odeia, né? Mas, tipo, é uma linguagem bem complicada. Vamos dizer assim, complicada que eu digo, tipo, ela tem várias formas de fazer uma mesma coisa. E não que isso seja ruim, longe disso. Mas isso abre brechas para a gente conseguir ter múltiplas formas de fazer uma mesma coisa e acabar tendo problemas com isso. Então, é bem complicado a gente escalar front-end justamente por causa de, primeiro, JavaScript, segundo, CSS, que é um tema super importante, e HTML, né? Conseguir manter o HTML semântico e tudo isso, cross-browser e assim por diante. Então, escalar front-end acaba sendo uma dor de cabeça bem grande, assim como escalar back-end e outras coisas. Por isso que é um tema bem delicado, né? E aí, quando a gente fala de front-end em específico, eu gosto de falar de dois assuntos, duas paradas que estão dentro do front-end que eu vejo que afeta muito, e muito num projeto. No front-end, não só no front-end, mas no desenvolvimento de software, mas eu acredito eu que afeta mais front-end do que back-end, que a gente tem que saber separar duas coisas. Quando a gente está desenvolvendo software, a gente tem dois tipos de complexidade. A gente tem a complexidade instrumental, que é a complexidade das libs que você coloca no projeto. Então, imagine que, sei lá, você fala, eu acho que se eu colocar um TypeScript aqui, vai ser legal, o time vai gostar, vai todo mundo achar muito massa, e vai ser bom o projeto. Aí você, beleza, você coloca o TypeScript. Aí você fala, mas eu vou colocar também vou colocar uma lib de gerenciamento de estado, vai ficar bom também, vou colocar. Isso que você coloca é complexidade instrumental. São coisas a mais que você coloca na sua aplicação para resolver um outro problema. Só que essa complexidade instrumental que você coloca, ela tem um preço. O preço de que quando outra pessoa entrar no time, ela vai ter uma barreira a mais para aprender e conseguir entregar valor à empresa. O valor que eu quero dizer é coisa como colocar código em produção, por exemplo. Então, essa complexidade instrumental, ela vai subindo cada vez que você coloca uma lib nova no projeto. E a complexidade inerente é a complexidade do projeto em si. Então, tipo, imagina que você está mexendo num front-end que é, nossa, o projeto de front-end mais complexo
que você já viu. Complexo que eu digo, tem que manusear formas, sei lá, vamos pensar no front-end do Figma, por exemplo, que o cara tem que fazer quadradinho, por exemplo, para fazer prototipação. Vocês que conhecem o Figma sabem o que eu estou falando. É um software de design, né? Então, tipo, imagina que o front-end ali é muito complexo, é uma complexidade inerente, é uma complexidade que você não controla, porque é a complexidade das regras de negócio da aplicação que você está mexendo, certo? Você não consegue deixar aquilo mais simples. Se você quiser deixar mais simples, vai ter feature a menos. É um projeto complexo, o front-end daquilo é complexo, porque a regra de negócio do produto é justamente você conseguir fazer design, fazer as prototipações e assim por diante. E aí, o que acontece quando você faz um projeto novo, você tem que saber equilibrar esses dois. Você tem que pegar a complexidade instrumental e a complexidade inerente, elas têm que estar super equilibradas. Por que eu digo equilibrada? Porque se você tiver a complexidade instrumental mais alta do que a complexidade inerente, você tem o que a gente chama de over-engineering. Você tem tipo, muito ferramental para fazer um negócio simples. E se você tem ao contrário, se você tem a complexidade inerente maior do que essa complexidade instrumental, você tem o que a gente chama de reinventar a roda, certo? Você tipo, não tem ferramentas o suficiente para suprir o seu problema. E a gente tem que conseguir manter esses dois equilibrados, certo? Porque se a gente não consegue manter eles equilibrados, a gente acaba tendo aqueles problemas que a gente já conhece, como atrasa sprint, não consegue entregar projeto e assim por diante. Então, principalmente no JavaScript, que é o que eu vejo que mais tem biblioteca, mais tem gente purista que não gosta da biblioteca, tem de tudo quanto é tipo de pessoa no JavaScript. Então, no JavaScript é bem complicado a gente conseguir equilibrar esses dois mundos. Por isso que é um assunto que eu trago bastante quando a gente vai falar de micro-front-end, porque no micro-front-end a gente tem que saber dosar muito essas duas coisas por um motivo que vocês vão saber já já. E aí a gente continua, tipo, pensando, caramba, a gente está num nível absurdo, tipo, de ter vários componentes, de ter, além de, tipo, regras de controle de estado. Então, tipo, será que eu coloco isso no estado global? Será que eu coloco isso no estado do componente? Então, a gente tem que saber equilibrar muito bem isso, de tipo, o que eu coloco ali, o que eu não coloco. Isso tudo você tem que balancear com os próprios componentes que você faz. Tipo, será que esse componente vai acessar a Store ou não? Se ele acessar a Store, eu perco mais modularidade no que ele tá, onde ele pode ser aplicado, justamente porque ele acaba tendo uma dependência com a história assim por diante. E você saber nivelar isso tudo quando você tem uma aplicação extremamente grande, que você tem milhares de componentes, como você vai separar isso, como você vai lidar com múltiplos projetos separados em lugares diferentes, você vai ter uma lib de utils. Então, é bem complicado. Então, tipo, só isso, e além de ter que separar, tipo, data fetching de painting layer, que é basicamente você separar a camada de onde você faz Ajax da camada que você desenha coisas na tela. Então, a camada onde está a regra de você chama seus serviços do back-end, da camada que você coloca uma div na tela, por exemplo. Saber separar esses dois é essencial quando você está pensando em escalar. Outra coisa é você conseguir, como eu tinha comentado, né, de separar o state global e o state local. Então, tipo, eu estou fazendo um formulário. Será que faz sentido eu colocar isso no global? Tipo, é uma regra do formulário. Não tem sentido nenhum eu colocar ele no global. Então, eu vou colocar no state local do próprio componente do formulário, certo? Então, assim por diante. E saber dosar isso em projeto grande acaba sendo bastante complicado. Ainda mais você tem, tipo, o time tem que estar bem alinhado do que fazer, tem que investir bastante em documentação, então é bem complicado. E aí a gente pensa, como é que a gente consegue, primeiro de tudo, melhorar deploys? Como é que a gente melhora deploys hoje num front-end ele sendo muito grande? Tipo, se você tem um front-end assim, que a gente faria hoje, por exemplo, a gente faz lá, a gente tem um pedaço dele, sendo que um pedaço de um front-end grande ele já é um pedaço bem considerável. Se a gente tem que atualizar ele, a gente tem que atualizar tudo. Então, tipo, acaba que uma coisa fica dependente da outra e beleza, e ninguém resolve o que está acontecendo. Outra coisa, quando o front-end é muito grande, é interessante que a gente consiga dividir o desenvolvimento, certo? Tipo, faz muito sentido eu tentar, tipo, colocar squads separado e esses squads trabalham no mesmo front-end. Só que quando eles estão trabalhando separado, eles estão trabalhando nos projetos deles separados. Mas tudo vai estar junto no final, por exemplo, quando for a produção. É interessante, seria uma coisa interessante de se ter. Ainda mais pensando em front-end, que é um projeto grande, num projeto grande de front-end. Outra coisa também é aumentar a tolerância a falhas, né? Que é, tipo, tá bastante alinhado em melhorar deploys. Então, tipo, será que se eu cair um pedaço do meu front-end vai cair tudo? Então, seria
da hora eu conseguir manter essa tolerância de, tipo, se uma coisa cair, não necessariamente precisa cair tudo, por exemplo. E uma das coisas principais, que foi um dos casos que eu consegui aplicar, o primeiro caso que eu consegui aplicar a micro front-end foi evoluir código legado. Então, tipo, é interessante, sei lá, tem um front-end legado lá que é feito em Angular 1, por exemplo, ou jQuery. Angular 1 principalmente, porque Angular 1 teve um boom, e aí a galera começou a adotar Angular 1, e aí hoje tem bastante Angular 1 em toda empresa, praticamente toda empresa que você passa tem código Angular 1 ou Angular 1 lá, que a pessoa não sabe se vai mudar para React ou para Angular 2 e assim por diante, ou Vue. E é interessante, tipo, eu não precisar reescrever o código todo de primeira. Eu posso escrever uma parte e depois eu vou mudando aos poucos, e assim eu trabalho na migração do código legado. Então é super interessante isso, certo? Então, para a gente conseguir ver como funciona isso, vamos olhar a aplicação por um todo. Vamos olhar, tipo, não só o front-end, vamos olhar novos horizontes aí para ver como a gente consegue resolver isso. Se a gente olhar para tudo e ver a evolução de como o desenvolvimento de software para a web foi correndo com o passar dos tempos, a gente vai pensar e vai ver alguma coisa parecida com isso aqui. A gente tem um monolito que é composto por tudo. Ele é basicamente todo o código que está ali. Então, eu vou ter banco de dados, a conexão com o banco de dados, vou ter back-end, eu vou ter front-end, tudo num lugar só, onde todas as pessoas trabalham no mesmo lugar, onde todas as pessoas trabalham no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo code base, sabe? E aí, isso com o tempo acaba tipo, sendo bem complicado de lidar, ainda mais quando tem bastante desenvolvedor no time. Então, seria ideal se a gente conseguisse separar responsabilidades aí e dar para cada time um ownership, vamos dizer assim, sabe? Um ownership de projeto dele. Justamente porque você está separando tudo isso aqui que está num lugar só em diferentes pedacinhos que no final formam uma pedação. Que é aí a grande ideia de microserviço. Então a gente teve uma evolução aí, tipo, daquilo lá para isso aqui que vocês estão vendo na tela hoje, que é tipo, putz, beleza, o front-end ele está se tornando cada vez mais complexo. Então faz sentido eu deixar back-end e a parte do banco de dados ali num lugar só, e aí eu coloco o front-end separado. Eles se comunicam através de protocolo REST ou qualquer outro protocolo que vem na sua cabeça. E aí a gente já tem uma evolução, né? A gente já tem, tipo, começa a pensar que, tipo, beleza, agora a gente tem desenvolvedor front-end e desenvolvedor back-end. Legal, isso já é uma grande evolução e bastante gente opera nisso aqui até hoje. Não que seja ruim, mas é uma parada que funciona também, dependendo do seu projeto, depende, claro. Mas pensando em evolução, esse aqui é o segundo ponto de evolução. O terceiro ponto é basicamente isso aqui, tipo, você tem ainda o front e o back separado, só que a diferença é que você pega o back-end, que seria aquele monstro de estar tudo junto, você separa em servicinhos, você separa em serviços menores, no qual cada serviço desse tem a sua responsabilidade. Então, aqui nesse exemplo, vocês conseguem ver, tem serviço de produto, tem serviço de pagamento, tem serviço de carrinho, serviço de usuário e assim por diante. Tem todos os serviços ali, e entre esses serviços e o front-end, eu vou ter uma camada de agregação, vamos dizer assim, que é a camada que o front-end se comunica. Seria o seu gateway, seria o seu BFF, que é Backend for Frontend, e assim por diante. Então, tipo, o front bate ali, o BFF ele tipo, pega os dados do microserviço que ele precisa, chega nele os dados, ele junta tudo e manda para o front-end como ele quiser. E aí a gente pensou, tipo, nossa, é interessante se a gente olhar para o back-end, empresas que usam microserviços hoje, a gente vê que, tipo, é um caminho legal para a gente conseguir ter uma evolução. E, tipo, vamos tentar trazer essa realidade do back-end, que já funciona no back-end, para o front-end, né? Porque, tipo, o que pode dar de errado? Tipo, a gente tem casos ruins de isso ter dado errado, como, por exemplo, o Angular 1 com o MVC no front-end, que a gente viu que é uma coisa que não funciona muito bem quando o código escala, mas tem cenários que as coisas que funcionam, como, por exemplo, o próprio Redux. Ele é uma implementação de Event Software em CQRS, que é uma prática que a galera do backend está bem acostumada, conhece bastante, tem bastante gente falando sobre isso. Só que no mundo front-end usando o Redux, manipulando o estado ali entre componentes um e outro. Certo? Então, por que a gente não traz essa realidade do back-end para o front-end também? E aí é engraçado, porque, tipo, tem gente que pergunta, mas por que todo mundo fala de microserviços para front-end, para back-end? Por que todo mundo fala que vamos trabalhar com microserviços no back-end, vamos
Vamos começar a fazer isso aqui, separando por responsabilidade, melhorar esse tipo de coisa, melhorar desenvolvimento, porque todo mundo fala isso. Tipo, a resposta é muito simples, que tipo, é o caminho para escalar, certo? Tipo, se você tem as coisas separadas e consegue paralelizar nos times e no final você conseguir juntar num lugar só, você tem um caminho para escalar. Aí você tem problemas que aparecem com esse tipo de arquitetura, é claro, como qualquer solução, mas acaba sendo um caminho para escalar porque você consegue ter mais gente trabalhando num meio paralelamente e no final junto para ter uma coisa só. Mas é claro também, não se encaixa em todo o app. Então, tipo, não é só, tipo, beleza, vou começar uma startup hoje. Beleza. Você tem que pensar se realmente vale adotar microserviço. Às vezes, você colocar um monolito para validar uma ideia, fazer um negócio ali, começar a lucrar a empresa, faça mais sentido. Ou não, para você tempo não é um problema. Faz mais sentido você colocar um microserviço ali, porque, beleza, o tempo é de boa aqui, eu consigo evoluir esse código, já consigo nascer com esse código evoluído, e assim por diante. Então, tipo, vai de caso a caso, não se encaixa toda época. E aí, o que a gente consegue com o microserviço para o back-end? A gente consegue que tipo, os serviços sejam desacoplados, né? Porque a gente não vai ter mais um monolito onde uma coisa depende, onde tudo depende de tudo. E a gente começa a ter serviços menores onde cada uma das coisas elas são separadas e não necessariamente acopladas junto uma com a outra. Eles podem viver individualmente e sempre que um precisar do outro, alguém faz uma chamada e aí processa, se tiver que ser processado ou não. Então a gente consegue ter desacoplamento de uma coisa com a outra. A gente tem que, tipo, eles são pequenos, né? Então, tipo, pequenos que eu digo é tipo, para ele não correr o risco de ser um microserviço WordPress, sabe? Um microserviço que faz tudo. Ser um microserviço ali, tipo, ele tá na dele ali, ele faz o que ele nasceu para fazer e faz muito bem, sabe? E tolerante a falhas, que está muito alinhado com o lance de você paralelizar deploys, você conseguir melhorar o deploy de coisas pequenas ao invés de tudo de uma vez. Tipo, no monolito eu teria que derrubar tudo e subir o monolito de novo. No microserviço eu posso simplesmente derrubar um serviço e depois subir só ele, ao invés de ter que subir toda a infraestrutura só por causa de que um serviço vai ser atualizado. E aí, tipo, no front-end acaba sendo praticamente as mesmas normas. Então, praticamente as mesmas coisas. Salva uma ou outra exceção, mas é praticamente as mesmas coisas. Então, tipo, você tem front-end desacoplados, então, tipo, a ideia é que cada front-end não dependa do outro. Então, tipo, se um time estivesse trabalhando no micro front-end, outro pode estar também trabalhando no micro front-end, e cada um com seu front-end, porque no final vai se juntar e vai ter uma coisa só. Um front-end não necessariamente depende do outro, então você acaba tendo eles acabam sendo desacoplados. Você tem pequenos, e nesses pequenos tem um ponto a mais no front-end, porque tipo, é interessante que o micro front-end que você esteja fazendo, ele faça só o que ele se propõe para fazer, mas também tem que ter cuidado com as libs que você coloca no projeto, porque quando você acaba colocando mais libs em micro front-ends, ele vai ficando mais pesado, o tamanho de bundle vai ficando mais pesado. Mas você também agora tem que pensar que tipo, não é só o seu bundle JS que vai estar no projeto, vai ter vários outros micro front-ends e vai ter vários bundles lá. Então, tipo, quanto mais vanilla você fizer, quanto mais JavaScript puro você fizer, melhor, porque você diminui o tamanho do seu micro front-end e aí o resto da aplicação não é prejudicada. E aí tem várias técnicas para conseguir fazer isso. Tipo, você pode fazer uma coisa mais em vanilla, você pode trabalhar com tool shaking, você pode fazer code split. Então tem várias técnicas para conseguir alcançar um tamanho de bundle aceitável. E tolerante a falhas, né? Então, tipo, você consegue fazer o deploy de uma página de checkout sem derrubar o front inteiro, por exemplo. Você trabalhando no cenário de e-commerce, por exemplo, tem a listagem lá dos produtos e a pasta de checkout está sendo atualizada. Então, tipo, você pode derrubar a página de checkout para fazer o redeploy dela e a parte de produto lá, a pessoa está vendo o produto, ele não vai cair, não vai perder a seção que ele estava vendo só porque a página de checkout está sendo atualizada. Então, tem os benefícios aí envolvidos também. Legal, né? Mas aí, tipo, isso tudo é muito bonito. Mas vamos ver como é que faz. Vamos ver como é que faz. Como eu falei, é um tema bastante, vamos dizer assim, longo, né? É bem difícil de falar por causa disso que eu estou falando do curso. De novo, fazendo merchan do curso. Mas no tempo que eu tenho aqui,
eu vou mostrar 3 formas de fazer, sendo que a última forma é que eu vou mostrar a demo. Justamente porque, tipo, eu acho que fica mais enxuto para falar para vocês e ninguém fica enjoado, porque geralmente palestra longa acaba sendo cansativo e a pessoa não absorve muita coisa. Então é melhor você fazer uma palestra menor e a pessoa ficar querendo mais, assim a gente troca ideia depois no Telegram e assim por diante. Então vamos lá. Como eu falei, vou mostrar 3 formas. As 3, elas são tipo, usando outras ferramentas e uma delas, que é a última, é usando o próprio browser. A primeira, eu vou mostrar para vocês como fazer micro front-end usando Nginx, que é um servidor similar ao Apache, esse tipo de coisa. O Nginx, vocês provavelmente devem conhecer, é um servidor bastante famoso. A segunda é usando o Kubernetes. E a terceira é usando o iFrame, que é a parte da demo, que é a parte que eu acredito que vocês vão conseguir sair implementando amanhã, por exemplo, no tempo de vocês. Mas, cara, não vai implementar tipo, se não fizer sentido para o negócio de vocês. Enfim, vocês entenderam o que eu queria dizer. E como vocês devem ter imaginado, né? Agora é a hora que tipo, todo mundo se corrói, né? Porque, tipo, para fazer micro front-ends é super importante que você, sendo front-end, óbvio, né? Ou, enfim, é super importante que o front-end esteja alinhado com o DevOps. Então, tipo, os dois têm que estar bastante alinhados para conseguir fazer o negócio funcionar. Senão, não vai dar muito certo, justamente porque coisas de micro front-end acabam dependendo bastante de infraestrutura. Então, é legal que vocês estejam bastante alinhados para tentar fazer o produto dar certo. Certo? Vamos lá. A primeira forma do Nginx que eu tinha falado, uma das formas de fazer usando Nginx é usando Server-Side Template Composition. O que é isso? É basicamente uma configuração no seu Nginx e você configura mais ou menos ali as suas páginas. Como funciona? Imagina que você tem ali um lindo HTML e aí você tem ali, tipo, imagina que, sei lá, você tem o seu map em React ou map em Vue e lá dentro da pasta public você tem lá um index.html. Imagina que você vai servir esse index.html, sendo que ali no comentário, como vocês devem estar vendo aí, no comentário eu tenho um include file, por exemplo, e ali eu tenho um cifrão page. Esse cifrão page é uma variável que eu passo na minha configuração do Nginx. Então esse cifrão page ele é dinâmico, vamos dizer assim. E aí esse hashtag include ele é para incluir um arquivo. Então se eu tivesse outro arquivo ali nessa mesma pasta e incluísse ele, iria funcionar. Só que nesse caso aqui eu estou colocando cifrão page para justamente ser dinâmico. E aí na minha configuração do Nginx eu coloco uma coisa parecida com essa daqui. Ali no meu location eu falo o seguinte, ó, quando for /browse, eu vou setar o meu cifrão page para browse. Aí ele vai procurar o browse.html. A mesma coisa para order e a mesma coisa para profile. Então, cada vez que eu acessar uma rota, ele vai pegar um index.html diferente. E aí o que eu tenho com isso? É basicamente eu fazer o seguinte, eu inicio um projeto chamado, sei lá, um projeto em browse, só que foi feito em React. Eu inicio um projeto order, que é feito em Vue, um projeto profile, que é feito em Angular, por exemplo. E aí, todos eles vão ter uma pasta public, vamos dizer assim, ou alguma coisa parecida com isso. E dentro dessa pasta vai ter um index.html, que é geralmente o entry point. E aí, tipo, eu renomeio esse index pro nome que eu quero. Tipo, ao invés de botar browser, para botar order, ou profile, assim por diante. E aí, sempre quando ele bater numa rota específica, ele vai trocar lá o page e vai renderizar uma coisa diferente. E aí eu consigo ter essa composição do template baseado na rota que eu estou batendo. E ele carrega a aplicação que eu quero, certo? E aí, tipo, fica tranquilão. Só botar lá o meu index.html, que é basicamente um factory que faz ele vê qual é o front-end que precisa ser carregado e carrega. Isso aqui é o Nginx Conf, a configuração do Nginx. A segunda, usando o Nginx também, é a composição por página. Essa composição por página ela é mais simples do que a anterior, justamente porque com ela você não mexe em nenhum arquivo index.html. O que vai acontecer é que você agora você vai pegar o seu código estático, você pode subir um Node ali, subindo só o código estático, ou colocando em algum outro lugar, tipo uma CTIS da vida, e aí você vai usar uma técnica que a gente chama de... A gente passa um proxy, vamos dizer assim, de quando ele bater em uma rota específica, ele vai carregar alguma coisa. Então pensa que agora, tipo, isso aqui é a configuração do Nginx também. Pensa que agora quando ele bater /home,
ele vai carregar esse proxy page aqui, ó, que está ali, micro front-end home page, na porta 5000, por exemplo. E aí você aponta cada rota específica para um micro front-end específico que está rodando numa porta diferente, por exemplo. E assim por diante. Aqui está esse nome de rota, porque eu rodei esse exemplo aqui num Docker, por exemplo. Então, apontei para um container Docker. E aí tudo isso pode estar rodando na mesma infraestrutura, por exemplo. E aí fica bem mais simples. Nesse caso aqui, é bem mais simples do que o anterior. A segunda forma, usando o Kubernetes, como eu tinha comentado, Kubernetes é, vamos dizer assim, um assunto bem oposto de front-end, porque cai bem ali na infraestrutura, assim como o Nginx também, mas eu acredito que o Kubernetes é bem mais. Em Kubernetes a gente pode usar a Page também, o mesmo esquema do Page lá, ou um outro que a gente chama de Fragment Composition, que é basicamente o seguinte: o Nginx ele tem uma paradinha chamada Ingress, que é basicamente um roteador. Ele roteia uma rota específica para uma outra rota específica. Então, o que você vai fazer, tipo, o Nginx também tem uma configuração, você pode ir lá e configurar o seu ingress, que é esse nome aqui que eu tinha comentado com vocês, lá, e aí tudo segue funcionando. E para esse ingress, a gente tem 3 tipos de roteamento que a gente consegue fazer. O primeiro deles é o single service, que é um IP para um service. A gente tem o simple fanout, que é um IP para vários services, certo? E a gente tem o name-based virtual hosting, que é basicamente um IP para vários host names, certo? Então a gente consegue, tipo, ter uma flexibilidade bem grande de como trabalhar com ele. Então a gente vai usar aqui, tipo, um IP para vários services. Então, tipo, você vai ter vários services e um IP específico. Então aqui é uma configuração de Kubernetes. E aqui na annotation eu estou usando o ingress do Kubernetes. Então, tipo, o ingress do Kubernetes acaba usando o Nginx por debaixo dos panos. A diferença é a ferramenta que você manipula isso. Você manipula através do Kubernetes. Se eu estiver usando o Kubernetes na sua infra, por exemplo, talvez seja muito melhor usar o Kubernetes do que o próprio Nginx, como eu tinha comentado antes. Então, ali eu uso essa parte aí do ingress que é com o Nginx. E aí, na configuração específica desse ingress, eu falo o seguinte: quando você bater na home, eu mapei os caminhos ali e eu falo, ó, quando você bater na home, eu aponto para um back-end, certo? Que é chamado de micro front-end home, que é um service no seu Kubernetes, por exemplo. E aí esse service ele expõe uma porta 80, que é onde o seu micro front-end está rodando. A mesma coisa ali para baixo, eu coloco na barra about e aí eu exponho essa parte. Eu exponho outro micro front-end, que é, no caso, o about também na porta 80. E aí eu coloco cada micro front-end num service específico e vou mapeando as rotas deles aqui através de um arquivo de configuração. Então, tipo, tá muito alinhado front-end da sua infra. Então tem que estar muito junto DevOps de desenvolvedor front-end. E a última, que é usando o iframe. Essa é bem delicada porque tipo, o iframe é visto como muita má prática no desenvolvimento front-end. Eu acredito que não seja, sinceramente, justamente porque tipo, tem uma prática, tem uma forma errada de você usar ele e tem os seus próprios problemas, mas todos esses problemas a gente consegue resolver de alguma forma. Mas tem cenários que realmente não se aplicam. Então, por exemplo, se você está fazendo um cenário de micro front-end que é para fazer SSR, Server-Side Rendering, é uma coisa que eu não vejo uma boa ideia usar o iframe, porque ele vai prejudicar o seu SEO. Então, beleza, o iframe não se aplica, mas a gente tem essas outras formas, por exemplo, usando o Nginx, que talvez se aplique bem melhor a esse cenário. Mas usando o iframe, eu vou explicar para vocês o cenário aqui do trabalho, por exemplo, que funcionou muito bem. Então, por exemplo, eu trabalho num lugar chamado Estratégia Concursos, e aí, quando eu entrei aqui, a gente tinha um BO, que é basicamente um back-office, que é onde a galera opera ali para conseguir, tipo, fazer alterações mais rápidas para clientes que ligam para cá com algum problema, por exemplo. A gente não ter que ficar fazendo query no banco. Enfim, um back-office. E aí esse back-office, tipo, ele tem bastante coisa, justamente porque a estratégia, onde eu trabalho, estratégia concursos, ela não é só de concursos. Ela tem estratégia vestibular, estratégia EAD, estratégia militar, estratégia questões. Então tem diversos módulos dentro da própria estratégia, certo? Então, tipo, tem diversas mini empresas dentro de uma empresa grande. E aí o ponto que eu tinha sugerido era justamente o seguinte:
Imagina que a gente tem um back-office inteiro e cada item do menu desse back-office fosse estratégia militar, estratégia concurso, estratégia questões, assim por diante. E sempre quando eu clicasse, por exemplo, estratégia questões, no meio disso tudo, renderizaria a aplicação específica. Tipo, cliquei em questões, ele renderiza o back-office de questões. E aí, tipo, faz total sentido se, tipo, esse miolo for desenvolvido pelo time específico, então, tipo, for desenvolvido pelo time específico de questões e outro miolo for desenvolvido pelo time específico do time específico, certo? E aí, quem comanda, tipo, a autenticação, quem comanda quem vai estar logado ou não, se carregou ou não a aplicação, é o meu container, que ele é todo responsável por esse login, esse tipo de coisa. Certo? Então, tipo, é super interessante a gente ter um cenário desse parecido. E aí eu fiz uma demo basicamente seguindo esse mesmo propósito, para tentar explicar para vocês como funcionaria nesse meu caso, que funcionou muito bem, e a gente consegue paralelizar o desenvolvimento de time aqui justamente por causa disso. Só que aí tem um problema. Tem um problema e uma coisa boa. Quando a gente fala de iframe, acredito que, tipo, todo mundo pensa, nossa, mano, por que iframe, né? Por que iframe? É um negócio bem complicado que, tipo, todo mundo pensa, mano, por que iframe é um problema? Acho que o principal problema de iframe que vocês provavelmente devem estar pensando agora é justamente a comunicação. Então, tipo, a comunicação entre um iframe e outro é diferente. Se você coloca um iframe para rodar alguma coisa, provavelmente essa coisa que está rodando ela está totalmente separada do resto da aplicação e você não tem comunicação nem de um lado com o outro. Se a página dentro do iframe caiu, você não sabe por quê, porque ela caiu e ela não tem comunicação entre nada com o lado de fora. Só que aí é o seguinte, existe uma API do próprio browser que os browsers usam para se comunicar por debaixo dos panos, o Webpack usa, por exemplo, para fazer hot reloading, extensões de desenvolvimento, por exemplo, Vue DevTools, essas extensões que a gente usa por debaixo dos panos, para poder conseguir fazer uma comunicação de um lado com o outro. A própria API de WebWorkers usa, a API de WebWorkers é basicamente tipo, uma forma de você conseguir usar threads no browser, usar mais de uma thread, paralisar o bagulho para uma thread diferente. Usa, que é uma API chamada window.postMessage. Como ela funciona? É basicamente, tipo, você dá um window.postMessage, você passa ali a mensagem e você consegue falar para qual window você quer que ela vá. Você consegue dar tipo, um ID para uma window e falar para qual window essa mensagem vai. Então, beleza, eu tenho o que eu quero. Então, tipo, dentro do meu iframe eu posso dar um window.postMessage e o meu container escutar uma outra mensagem. Nada que fuja do que a gente já está acostumado com JavaScript, que é basicamente um event emitter. Certo? A API dela é basicamente essa daí. Você passa tipo, window.postMessage, você passa a message, você passa o target de origem e o transfer ali, que é uma coisa mais profunda, mas é para você meio que conseguir manipular a mensagem que você está trafegando. E agora a gente entra na demo, né? Eu vou rodar ela aqui para vocês. Para a demo, eu fiz o seguinte, eu fiz o container, eu fiz em React, então, tipo, beleza, container em React. Um único front-end eu fiz em Vue e o outro em Angular. Então, tipo, não vai ter problema de, tipo, não fez em Angular, você não sei se vai funcionar, não fez em React, não fez em... Então, eu fiz nos três frameworks justamente para não ter esse problema. Então, vocês conseguem pegar o código depois e olhar certinho. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Ela está no meu GitHub. Vocês estão vendo minha tela aí? Se alguém conseguir falar, oi, tá tudo certinho? Sim, tá dando para ver. Beleza. Aqui está a aplicação. Eu já botei ela aqui, certo? E aí é o seguinte, eu vou rodar ela. Vou entrar no container e vou rodar. Beleza, abriu. Certo? Carregou aqui bonitinho. Tá ela aqui rodando. Então, o que acontece? Eu tenho aqui duas aplicações, então, tipo, aqui na estratégia a gente também tem estratégia Cache, que é o nosso aplicativo de áudio para concurso. Então, tipo, imagina que é um podcast para a galera que faz concurso, um exemplo. Tem a parte de e-commerce, que a gente também tem aqui. Então, é assim por gente. Aqui eu estou tentando simular o máximo cenário que eu vim aqui, sem comprometer que é da estratégia. Enfim. Então, eu tenho que simular aqui. Então, imagina que aqui eu tenho o meu back-office inteiro da estratégia. Aqui no meio eu tenho a renderização do front-end que eu precisar. E aqui eu tenho as apps que é para ser desenvolvida, certo? Então, tipo, imagina que cada um desses aqui é uma app que tem um time separado. Então, se eu clico em áudio, por exemplo, ele vai carregar e vai carregar aqui no meio o meu micro front-end de áudio, certo? E se eu vier aqui, dar um inspect,
eu tenho aqui exatamente um iframe. Tipo, vocês conseguem ver aqui, eu tenho um iframe carregando uma URL, certo? Aqui eu tenho tudo bonitinho, certo? A mesma coisa para o e-commerce. Então, se eu entro em e-commerce, ele tira o do áudio lá e coloca o e-commerce, tudo tranquilo. E aí, para vocês verem a comunicação, ambos esses front-ends, eles têm um botão no meio chamado Change Sidebar Color. Quando eu clicar nele, ele vai pegar a cor do micro front-end, que nesse caso aqui é verde, e vai mudar a cor da minha sidebar para verde também. Porque quando eu clicar aqui, ele vai postar uma mensagem que vai ser escutada pelo meu container, e o meu container vai trocar a cor de si própria pela cor que veio vinda para ele por parâmetro, que no caso é verde. Então, você clica aqui, ele altera a cor da sidebar. Mesma coisa se eu vier para áudio e trocar a cor, ele altera ali da sidebar. E aí você deve estar pensando, mas como é que está esse código? Então vamos dar uma olhada aqui. Vou abrir outra aba aqui no meu terminal e eu vou entrar primeiro, vamos ver o app do áudio. Então, tipo, aqui o do áudio é um view, então eu fiz um view bem básico aqui. Se eu entrar aqui em app, vocês já vão pegar o que está acontecendo. Então, tipo, no view eu consigo ter um arquivo só para uma aplicação inteira, enfim, quem mexe com view tá ligado. Mas aqui o que eu fiz é basicamente o seguinte, tipo, eu tenho aqui um container, certo? E aqui no meio eu tenho um método que ele faz um post message para o window de cima, no caso, que é o window container, que ele fala assim, ó, manda essa cor aqui para cima. E quem estiver escutando de cima vai pegar a cor tomato, por exemplo. Esse asterisco aqui que eu estou falando é para fazer um broadcast, então todo mundo vai escutar, quem estiver escutando vai escutar. Então aqui eu falo, ó, a cor do meu background aqui, como vocês conseguem ver, é tomato, que é essa cor bonitinha aí. E aí eu vou fazer um cast para cima com a cor tomato. Aí o meu container vai escutar. A mesma coisa no meu e-commerce, que é o que é feito em Angular. Então se eu entrar aqui no meu app, eu vejo que tipo, eu tenho aqui uma função que faz exatamente a mesma coisa, window.parent.postMessage, aqui eu passo a cor desse micro front-end, que é essa cor aqui, certo? Que, se não me engano, é verde. E aí, se eu entrar aqui no HTML, eu tenho exatamente um botão que faz um clique para aquela função, certo? E aí, no meu container, deixa eu abrir o meu container aqui, eu tenho, se eu não me engano, tá o componente que está escutando é o sidebar, porque ele troca a cor dele mesmo. Meu sidebar, eu venho aqui e falo, ó, quando tiver quando a minha window py, no caso, ela mesma, escutar uma mensagem de evento, então, tipo, quando tiver um message, eu vou cair nessa função aqui, que é exatamente essa função aqui de cima. Que o que ela faz? Ela pega o payload que veio, então, tipo, eu recebo um evento, dentro desse evento tem diversas outras coisas, certo? E eu pego meu ponto data, que o ponto data é justamente o payload do meu evento, que eu tenho a cor. E aí eu seto a class name aqui, como vocês devem estar acostumados do use state do React. Então eu seto, essa aqui é a minha cor default, né? E aí eu seto, e aí ele vai renderizar tudo aqui para mim, bonitinho, certo? Vai renderizar a cor do meu background. E aí para tudo isso funcionar, o que eu faço? De todos os meus micro front-ends, todos eles eu gero um dist, então tipo eu dou um npm run build, por exemplo, e aí eu tenho o conteúdo estático aqui. Eu preciso pegar esse conteúdo estático, colocar no S3, por exemplo, e pegar o URL dele da vida. E aí com essa URL em mãos, eu venho aqui no meu container e eu tenho um arquivo de configuração aqui. Ó. O que esse arquivo de configuração tem é basicamente o seguinte, eu tenho uma URL para essa app, que no caso da app, eu fiz deploy naquele surge.sh, não sei quem conhece, mas é para fazer deploy estático. Então, tipo, eu tenho uma URL aqui com o conteúdo da minha app, e aqui eu também tenho a URL do meu container. Então, e tudo isso, se eu pegar, por exemplo, a URL aqui e colocar aqui, funciona standalone, tá ligado? Então, tipo, eu consigo realmente paralelizar o desenvolvimento, porque não depende necessariamente do meu container, não depende de e-commerce, não depende de nada. Certo? E aí fica a configuração de tudo. Então, tipo, aqui eu tenho a configuração da minha barra aqui do lado, por exemplo. Então, tipo, eu falo qual é o ícone, eu falo qual é a label, assim por diante. E aí ele notifica tudo. Então, tipo, se eu entro em e-commerce, ele muda aqui em cima também, tá ligado? Tipo, eu mudo a rota e assim por diante. Se eu precisar aqui alguma coisa dentro do meu micro front-end que troque a rota, eu emito a mensagem para cima, o meu container faz a troca que ele tem que fazer aqui em cima. Conclusão. Essa belíssima conclusão. Não sei quanto tempo
isso eu já passei, mas enfim. Conclusão. Como eu falei, é uma coisa que está muito no início ainda. Tipo, tem diversas formas de usar. Eu tenho diversos outros cases, tá ligado? Tipo, eu não falo aqui porque realmente é muito extenso, mas eu quero parar um tempo para falar especificamente sobre isso. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que compartilhar justamente para conseguir ter mais documentação, para conseguir ter mais pessoas falando sobre como fazer micro-front-end, que é uma coisa que é um mistério para todo mundo ainda. Outra coisa também que eu quero ressaltar é que, tipo, não coloca micro-front-end só porque tá no hype, por favor. Porque, tipo, é uma parada que realmente pouca gente vai precisar, justamente porque você colocar isso, você está aumentando a sua complexidade instrumental. E muitas vezes a sua complexidade inerente está bem baixa para você ter uma complexidade instrumental tão grande assim. Então, pensa bastante se você quer colocar isso. Outra coisa é tomar cuidado com o framework hell, né? Que é basicamente, tipo, beleza, eu tenho liberdade de colocar qualquer framework, porque é tudo bem desacoplado, não vai dar conflito, por exemplo, a iframe não vai dar conflito de CSS e assim por diante. Mas tem que tomar cuidado com o framework. Tipo, você pode colocar lá, beleza, eu vou colocar Angular, vou colocar React, vou colocar Vue, só que isso também tem complexidade instrumental, vai atrapalhar outras pessoas que entram no seu time. Então pensa bem no que você está fazendo quando está mexendo com micro-front-ends. Mas é basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Essa talk, ela já está lá, como eu tinha comentado com vocês, no meu site, golos.me/talks. Vocês conseguem ver lá tudo que eu fiz, vocês conseguem me chamar pelo meu Twitter através desse username aí. A gente trocar ideia sobre isso. Já teve algum caso no micro-front-end também? Me fala, acho da hora conversar, acho da hora a gente trocar essa ideia. Se você é de São Paulo, procura colar nos meetups de front-end aqui. Eu estou sempre nos meetups de front-end. Justamente porque eu gosto de conversar com a galera, gosto de networking. Então, tipo, não fique calado, sabe? Tipo, fale, se tem um case, fala até com o Luiz aqui para compartilhar aqui através da Impulso. Enfim, tem diversas formas de você conseguir compartilhar. É sempre bom compartilhar. Mas é isso, pessoal. Show, maneiro, maneiro. O pessoal curtiu bastante. Tem bastante gente que é engraçada. Responde para mim por privado. Mas o pessoal elogiou bastante. Nós temos duas perguntas, Igor. Primeira, o Luiz Neto perguntou assim, quais as possíveis desvantagens ou fragilidades que você enxerga micro front-ends? Seria a complexidade? Sim. Tipo, acredito que, tipo, tanto no back-end, porque, tipo, no back-end a gente tem muito aquele negócio de, tipo, eu devo colocar microserviço no meu back-end. Tipo, será que faz sentido? Justamente porque quando você acaba colocando o microserviço, você acaba, tipo, tendo outros problemas envolvidos. Então, tipo, como as pessoas vão trabalhar, como vai funcionar todo o esquema. Então, isso é bem complicado, mas eu acredito que no front-end acaba acontecendo a mesma coisa justamente por causa disso. Você tem muito aquele negócio do como a gente vai se mover. Você acaba se movendo mais devagar por as coisas não estar no mesmo lugar. Tipo, você tem coisas separadas, você tem front-ends em todo quanto tipo de lugar, e juntar isso tudo num lugar só é bem complicado. Então, tipo, por isso que é uma coisa que eu falo que, tipo, cara, não é para todo mundo. Tipo, você vai realmente precisar disso quando a sua aplicação for realmente muito grande. Você vai começar a necessitar disso. Essa é a resposta. Você, quando precisar realmente necessitar, beleza, faz sentido. E fora, tipo, outros poréns, como, por exemplo, tomar cuidado para não colocar 20 frameworks diferentes na sua stack. É legal ter uma padronização. Tomar cuidado com bundle size, por exemplo, que é uma coisa que, tipo, nesse caso aqui, nesse caso que eu mostrei para vocês do back-office aqui do trabalho, não impacta tanto porque é um back-office. A galera vai estar acessando aqui do trabalho que tem uma internet muito rápida, por exemplo. Agora pensa na pessoa que está, sei lá, no metrô, não sei quantos níveis debaixo da terra tentando acessar seu site. Então é uma coisa que você tem que ver bastante, principalmente bundle size, que pega muito nesse caso. Eu acredito que seja justamente isso, tipo, pensar duas vezes se vai querer aplicar, porque como o próprio nome da palestra já fala, né, tipo, se você acha que tem só coisa boa, justamente não tem. Tem muita coisa ruim também que vem com o conceito. Até o pessoal perguntou aqui sobre performance. Eu estou localizando o nome da pessoa, mas ela perguntou sobre isso, né? Sobre em conexões lentas, se não é uma prática ruim acabar optando por isso. Sim. Aí que tá, tipo, saber fazer code splitting, por exemplo, saber o quanto de vanilla você vai colocar, tipo, se é interessante colocar vanilla, justamente porque se você tem vanilla, você não tem o código do framework lá, então beleza, fica mais leve. Então, tipo, o máximo, você tem que ter, tipo, a sua preocupação acaba sendo redobrada. Você tem bastante benefícios, mas aí você tem bastante mais preocupação. Então,
tipo, acaba vindo bastante coisa, mas vem dor de cabeça também. É não usar por usar, que foi o que você falou, né? Agora, Sim, sim. tem uma outra pergunta aqui do Fábio, mas ele perguntou: o uso de frame não atrapalha o comportamento responsivo? Acho que acredito que depende, né, da forma como você implementa. Depende. Você pode fazer, por exemplo, em volta do container você pode fazer uma div e essa div ela ser responsiva e o iframe você pode colocar sempre com a width 100%, por exemplo. Aí o iframe vai ficar se modularizando de acordo com a div responsiva, saca? Então, tipo, o iframe é basicamente um elemento do HTML. Você faz ele responsivo, certo? E o seu micro front-end ele tem que ser responsivo. Tem que, tipo, pensar em componentes responsivos. Aí, tipo, você começando a ter isso na cabeça, beleza, tudo funciona perfeito. Perfeito. Uma última pergunta do Juan. Ele perguntou: quando você acha o melhor momento de escolher mais um framework e um micro front-end? Depende muito, depende do, tipo, acho que o principal motivo de você escolher uma tecnologia nova, escolher como as coisas, como a arquitetura vai ser feita, como um conceito novo vai ser aplicado, é através do seu time. Então, tipo, imagina que você está numa empresa lá que esse stack principal é Vue, por exemplo. E aí alguém levanta a bola de colocar React. Beleza. Será que tem que ver se isso vai fazer realmente sentido? Tipo, se não faz sentido as pessoas aprenderem Vue, por exemplo, ou se não faz, ou se faz sentido colocar React. Então, tipo, vai variar. Tipo, primeiro, se a lib que você quer fazer, sei lá, mexer com realidade virtual, a lib que você quer fazer ela tem um tooling bom para React, melhor do que para Vue, por exemplo, talvez compense. Talvez não tenha o tempo que o desenvolvedor vai demorar para aprender o React, talvez não compense. Vai demorar para aprender Vue, talvez não compense. Talvez compense fazer React. Então, tipo, o bom do microfrontend é que ele tem essa liberdade, se for necessário, tá ligado? Mas, tipo, você tem que saber dosar muito bem o nível que você quer ou não colocar alguma coisa nova. E assim é a mesma coisa para o back-end. Tipo, você tem microserviço no back-end, vai começar deve querer colocar tipo o Haskell, querer colocar tudo quanto é tipo de linguagem que é difícil achar desenvolvedor, tá ligado? Para fazer microserviços, justamente porque você tem essa liberdade. Tem que saber dosar, tipo, sei lá, tipo, um caso de back-end. Sei lá, eu quero fazer processamento, fazer coisas de inteligência artificial. Será que faz sentido fazer um microserviço se a minha stack é Node, faz sentido fazer um microserviço em Node? Será que não faz sentido fazer em Python, que o tooling é melhor para Python? Beleza, faz, entendeu? Então, tipo, tem que equilibrar uma coisa com a outra. É a mesma coisa no front-end. Fato. Tem uma outra pergunta que eu estou tentando entender aqui, mas o usuário Aevo, né? Não sei. Perguntou como que faz a comunicação no exemplo 1 e 2 entre as aplicações. Até tem que você mostrou ali, né, como a aplicação avisa o menu, mas acho que provavelmente ele está querendo dizer como é que faz o contrário, né? Então, uma aplicação, você pegou aquela do podcast, a outra aplicação. Como que elas conversariam entre elas? Imagino que Sim. seja essa a dúvida. Explica aí. Sim. O primeiro caso, por exemplo, sei lá, se eu tenho aquela parte de composição por página, setando o cenário do e-commerce, que eu tenho lá a listagem de produtos e um cenário de checkout, como todo e-commerce funcionaria, por exemplo, é você, tipo, você clica lá em checkout, você vai fazer o quê? Você vai ser redirecionado para a página de checkout com as coisas na URL. Então, tipo, eu tenho a query string de tudo que está lá, por exemplo. E aí eu tenho lá, tipo, todos os dados que eu consiga pegar. Então, tipo, eu tenho os IDs do produto, o ID do produto, muitas das vezes, e aí eu só fazer uma requisição de novo e pegar o dado do produto que eu escolhi. Então acaba sendo meio que stateless. Mas se você acabar precisando, tipo, de ter uma área de troca, assim, você pode usar o próprio local storage. Já que o local storage funciona por domain, geralmente você vai fazer o microfrontend por path, sabe? Tipo, você tem um checkout, about, esse tipo de coisa. Se você for fazer por subdomain, você já tem uma dor de cabeça a mais, você tem que pensar como isso vai funcionar. Mas é basicamente isso, tipo, geralmente as coisas vão funcionar bastante stateless, então você vai ter um dado trafegado por query string ou pelo próprio local storage. Beleza. Mais uma última dúvida que eu acabei pulando o Leandro aqui. Bem na hora, Bia. Minha filha, por exemplo. O que você considera uma aplicação grande que justificaria o uso de micro front-end? Considerando uma aplicação grande,
quando você começa a tipo, ter tanta gente mexendo no mesmo código que acaba tipo, perdendo o commit, sabe? Quando você, às vezes você está trabalhando numa mesma branch com um brother seu e aí tipo, vai fazer um merge disso tudo, você acaba perdendo o código de outra pessoa sem querer no merge. Aí já começa a tipo, ter muita gente desenvolvendo o mesmo code base e isso acaba sendo tipo, inviável de mexer, porque tem muita gente mexendo e aí tipo, todo mundo fala, mas é só resolver com Git, mas na real ninguém sabe Git direito, tipo, nem o cara próprio. É difícil achar alguém que saiba Git a fundo para conseguir resolver esse tipo de problema. Então, tipo, quando você começa a chegar num ponto que, tipo, tem merge atrás de merge, você acaba perdendo código, você acaba tendo muita gente mexendo em código que não era para ter mexido, eu já acredito que seja a hora de partir. Quando você começa a ter muita responsabilidade num lugar só, tá ligado? Já começa já chega a hora de você conseguir modularizar isso para conseguir paralisar o desenvolvimento de uma forma saudável. Perfeito. Bom, a gente passou 4 minutos. Tem uma última pergunta. Sim, pessoal, se tiverem mais perguntas, depois daí a gente encaminha para o Igor, discutir a comunidade. Ele passou ali os contatos. Só para a gente não estourar muito tempo, a última do Ana Noronha foi: o exemplo da demo, como feito em iframe, pode atrapalhar na indexação do site, ou seja, pode atrapalhar no SEO? SEO, né? Sim, sim. Sim, sim. Como eu tinha comentado, tipo, acaba atrapalhando. O iframe ele vai atrapalhar. Por isso que eu tinha comentado, tipo, cara, se for fazer uma coisa que lide com SSR, que precisa de SEO, faça com aquelas primeiras opções, que é tipo o Nginx ou Kubernetes, assim por diante. Porque o iframe ele atrapalha a indexação. Só que nesse caso específico, eu apliquei o iframe porque é um back-office. O back-office, tipo, não tem que ser indexável pela galera de fora, que quem acessa é o pessoal daqui da empresa. Então, se você precisa de SEO, se você precisa de SEO, precisa de renderização do lado do servidor, não aconselho, é mais fácil fazer com o Nginx, que você vai manter a parte de ter vários micro-frontends e vai também manter a indexação. Show, é isso aí. Então, se tiverem mais dúvidas, vão passando lá na comunidade, a gente encaminha para o Igor. O Igor está lá também. Então, bom, Igor, muito boa a talk. O pessoal elogiou bastante enquanto você estava falando, não sei se foi acompanhando o chat. Realmente um nível muito alto, muito bom. Engraçado, né? Tipo, o tema não, o tema divulgado não foi o tema falado por uma falha de comunicação, mas acabou sanando todas as dúvidas. Então acho que o pessoal entendeu legal tudo. Parabéns mais uma vez, obrigado mais uma vez por estarem aqui. E o pessoal que está acompanhando ainda, não esqueça de entrar lá na comunidade, que é onde a gente avisa das próximas talks, é onde a gente também alinha para quem quer apresentar talks de qualquer tipo, pode ser no formato de live, pode ser no formato de palestra, pode ser, às vezes, só um bate-papo, se convidar umas 2, 3 pessoas e quer bater um papo ao vivo, interagir. A parada, assim, é liberdade mesmo para criar conteúdo e a gente traz, distribui, faz todo o processo de inscrição grátis aí para todo mundo, o que quiser. Beleza? Então, eu estou colocando o link aqui. Você que está acompanhando pelo YouTube, com certeza o link está aqui embaixo. Também aqui no YouTube eu vou colocar o link para outra talk onde o Igor participou, ele contou um pouco sobre a história e sobre a carreira dele. Aí pode servir de inspiração para a tua... Vamos saber que eu mexi com Java e PHP? Vai queimar a história. Não vejo, não, brincadeira. Vai estar o link para você também, pode servir de inspiração para você aí tomar decisões de sua carreira também. Beleza? Agradeço também a Ana que está aqui com a gente, escondida aqui, que foi quem fez esse match entre a Impulso e o GDG Campinas. Se você é de Campinas também, não esqueça, vá lá curtir, seguir o perfil do Meetup e participar dos eventos. Se quiser fazer algum jabá aí, Ana, aproveita aí. Gente, rapidinho aquela jabá do final, né? O GDG Campinas tem vários meetups, né? A gente faz vários eventos. Então, se você é de Campinas ou São Paulo e quer estar por dentro, a gente gosta de trocar ideias, a gente gosta de conhecer pessoas, de saber a experiência de vocês. Então, se souber, entre em contato com a gente. Se estiver por aqui, vem no meetup nosso. Tô mandando aqui pra gente, aqui o nosso Instagram. Show, manda aí. Segue a gente e entre em contato com a gente. É isso aí. Show, olha aí. Então, fica aí a dica para vocês que são de Campinas, região às vezes também. Você se programa para ir até Campinas para participar dos eventos. Acompanha aí todo o conteúdo que eles criam. O Igor também compartilhou algumas outras comunidades que ele também organiza os meetups. Fica aí todos esses links, vou parar de jabá, já são
40 da noite, todo mundo quer descansar. Eu agradeço todo mundo por ter participado. Nos vemos semana que vem no meetup do debate de GraphQL e REST, os prós e contras de cada um, também gratuito aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-sala. Você se inscreve, acessa simpla.com.br/universo impulso, vai ter o link lá para você inscrever, obviamente, gratuito. Beleza? Nos vemos semana que vem. Grande abraço, tchau, pessoal.